Boa noite a todos que prestigiam essa live, que é de número 143. Eu sou curioso, né? Fui lá na calculadora e verifiquei. Há exatamente 1001 dias nós fizemos a primeira apresentação, levando a tecnologia, aproximando a tecnologia do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, quer dizer, para nós é uma satisfação, porque, afinal de contas, a gente tem tido uma recepção bastante grande de muitas pessoas que estão exatamente atentos, né, a compreender, a escutar o que a gente fala. Tem um compromisso, nós temos um compromisso muito grande com a doutrina. Estamos aqui hoje, dia 26 de abril de 2023, há 1001 dias, comemorando a primeira vez que fizemos essa apresentação pela internet, né? O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, é o capítulo 9, item 8, onde nos ensinam sobre obediência e resignação, duas virtudes maravilhosas. Bom, sorteados de hoje, o quadro, quem ganha esse quadro é Thaís Caroline Freitas. Thaís, faça contato conosco para você poder estar recebendo. E o livro que vai receber o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos é Líbia Pereira. Líbia também, da mesma forma, faça contato com a gente para que a gente possa estar fazendo chegar às suas mãos, né, essas relíquias que nós consideramos que são os livros da doutrina, tá? Bom, o livro que faria a leitura hoje é o Aqui e Agora, de José Carlos de Luca, né? 271 páginas e 30 capítulos, né? E o escolhido foi o capítulo 8. Esse capítulo é muito interessante, as páginas 52 a 55. Ele é muito interessante porque ele simplesmente diz o seguinte: eles estão vivos, tá? Aqueles que foram estão vivos. Isso é um fato, né? Que causa muita divergência com outras vertentes religiosas, né? Achando que a reencarnação não existe. A reencarnação existe, sim, né? Orai pelos vossos entes amados, supostamente mortos, porque todos eles se encontram positivamente vivos, colaborando conosco na construção do mundo melhor. Quem passou essa mensagem para nós? Nada mais, nada menos do que Emmanuel, né? O grande parceiro de Chico, que, como a gente tem tido conhecimento, ele retornou à pátria terrena no ano de 2000, deve estar com seus 23 anos, e vai atuar na área da educação. Fantástico, né? Se ele vier com a força que ele tinha do lado de lá, trouxer para o lado de cá, a educação do Brasil vai ser muito beneficiada por isso, né? Pela presença do Emmanuel. Tá. O texto do De Luca diz o seguinte: a oração pelos nossos antepassados estreita os vínculos espirituais que mantemos com eles e que a morte jamais será capaz de destruir. Como dito na lição que abre este capítulo, nossos entes amados se encontram positivamente vivos nas dimensões do mundo espiritual, possuem tarefas ligadas ao próprio aperfeiçoamento, porém não nos esquecem jamais. Da mesma forma que oramos por eles, eles também oram por nós. Olha que coisa interessante, né? A gente descobrir que aquela história de morreu, acabou, é uma mentira que não tem tamanho, tá? Mais do que isso, eles caminham conosco, sustentando as nossas energias, sugerindo-nos bons caminhos, inspirando-nos bons pensamentos e confortando-nos o coração em nossas lutas diárias. A oração é a estrada segura por onde se estabelece esse intercâmbio de luz com nossos entes amados. Através dela, a oração, não apenas somos amparados por eles, mas também os socorremos com nossos pensamentos de amor, gratidão, esperança e bom ânimo. Eles também necessitam
do nosso apoio, pois com raras exceções, a maioria dos espíritos que passa pela Terra não se iluminou a ponto de se encontrar acima da condição humana, frágil e imperfeita. Bem explicado, né? A condição humana é frágil e imperfeita. Vale então o conselho precioso de Bezerra de Menezes sobre como devemos lidar com nossos entes desencarnados. Quando puderdes, recordai-os, qual se os tivesses ainda sob olhar, acalentando-os as forças, e sobretudo, configurai-os na memória, não por mortos, e sim por existências contínuas, estampadas no sorriso e na alegria com que nos enalteceram a vida. Tratemos, pois, de retirar o véu fúnebre que a miúde encobre as nossas relações com os antepassados, porque, na verdade, eles não estão mortos, nem distantes, tampouco incomunicáveis. A doutrina espírita mostra exatamente isso. Apenas residem em dimensão vibratória diversa da nossa, a qual, todavia, não oferece barreira intransponível para que eles, sempre que possível, nos acompanhem de perto, a experiência física, ora, cooperando conosco na superação de nossas dificuldades, ora, reconhecendo o nosso apoio nas dificuldades que eles também atravessam. Até mesmo na hora do sono, quando o nosso espírito se desprende parcialmente do corpo, podemos, em certas circunstâncias, reencontrá-los para o abraço que ameniza a saudade, a palavra que nos orienta e infunde ânimo, a permuta de sentimentos nobres, tudo a demonstrar que a vida é imortal e a experiência terrena é apenas um dos seus infindáveis capítulos. Perceberam bem, né? Essa vida que nós estamos vivendo hoje, né, é apenas um dos seus infindáveis capítulos da vida, porque ela vai continuar depois. Eu proponho que, nesse instante, possamos orar pelos nossos antepassados. Aqui então ele vai fazer uma oraçãozinha bem interessante. Fazendo silêncio interior, pouco a pouco, busco na memória todos os seres que me antecederam na experiência física. Vejo também filhos, irmãos, cônjuges e demais parentes. E imagino lentamente todos eles formando um círculo à minha volta. Procuro enxergá-los com bons olhos. Vejo que são humanos, como eu, que tiveram erros e acertos, exatamente como eu. Vejo que lutaram em muitas batalhas, em algumas saíram-se vencedores, em outras foram vencidos, assim como acontece comigo. Eu os compreendo e os agradeço pelos esforços feitos, que hoje me trouxeram uma condição de vida mais favorável. Eu os perdoo pelas insuficiências tão humanas, assim como também peço perdão por não os ter amado tanto quanto mereciam. Rogo a Deus, nesse instante, que eles sejam abençoados, que sejam amparados em suas necessidades, que encontrem a paz para continuarem caminhando pela eternidade. Que esta singela oração envolva todos eles com um abraço do meu coração. O círculo vagarosamente se desfaz. Cada um segue sua estrada, envolvido pela luz de Deus. Assim seja. Pois bem, muitas pessoas que nunca tiveram o conhecimento que a gente faz aqui de uma maneira muito natural na doutrina espírita, né? Fundamentalmente, o que chama muita atenção de todos é justamente o fato da reencarnação, porque a reencarnação é combatida por outras vertentes religiosas. E a pergunta que se faz é muito simples, né? O Espiritismo matou a morte. Por que duvidar disso? Porque nós temos a certeza absoluta que nós aqui dentro da Casa Espírita estamos recebendo constantemente informações fantásticas sobre como funcionam as coisas lá do outro lado. Nós já tivemos lá, mas esquecemos. Nos é colocado um véu de esquecimento para que nós realmente não estejamos, vamos assim dizer, deixando de entender. Então, Deus nos deu
a oportunidade desta vida material para que nós pudéssemos estudar, observar, ler, rezar e tentar terminar esta encarnação um tanto quanto melhor do que quando a gente começou essa encarnação. E, como a Zélia costuma dizer, nós estamos na melhor oportunidade das nossas vidas, porque nós estamos sendo privilegiados de estarmos recebendo as orientações que os Espíritos de Luz, que são os Filhos de Deus, que estão nos passando e estão nos deixando em condições de acreditar que todos estamos buscando a nossa evolução. E para tentar entender, inclusive, as mazelas, as coisas ruins que nos acontecem, e a gente ter coragem de falar: eu posso, eu aguento, eu vou em frente, sabendo que Deus me protege. Agora, seria aquela história: quando nós fazemos uma oração, nós precisamos entender uma coisa: eu peço que Deus me proteja, mas eu também tenho que me proteger. Eu tenho que fazer as coisas de uma maneira mais adequada, respeitando as outras pessoas que convivem comigo. Se nós não tivermos a capacidade de perceber que nós dependemos um do outro, fantasticamente dependemos um do outro. Gente, o que seria de nós se não encontrássemos nenhum pai, nenhuma mãe que fosse nos receber nessa encarnação? Como é que seria? Nós estaríamos exatamente aguardando a oportunidade, como tem milhões de espíritos aguardando a oportunidade de vir aqui, né? Que a gente faça um bom proveito dessa oportunidade que é o dom da vida. Muito obrigado, fique com Deus. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item é obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão, o conhecimento. E resignação é o consentimento do coração. É aceitar sem reclamar e fazer com amor. Quem vai nos dizer é Lázaro, Paris, 1863. Ele diz: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, que nos impulsionam, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo, ele não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Nós temos como exemplo disso o Chico,
que lhe trouxe muitos conhecimentos para nós. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, nossa, da geração nossa. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, obediência é obedecer às vontades do Cristo, de Jesus, das leis morais, que é a verdade. E a resignação é a gente aceitar sem reclamar, é fazer tudo isso com muito amor. No Evangelho, Jesus veio na época da sociedade romana, cheia de corrupção. Tanto nessa época, como na época de hoje, a nossa, a corrupção, e quantas tem no mundo hoje, o poder, a ganância pelas coisas materiais e sensuais, dominam a sociedade. E a obediência é resgatar esses erros, os erros do orgulho e da cobiça, e se tornar resignado, aceitando as provas que devemos passar, e usar a nossa atividade intelectual que temos, é trabalhar pela lei do progresso, em auxílio de todos. Quando somos determinados nas mudanças, quando nós não somos determinados nas mudanças, nós nos tornamos preguiçosos, sem entender a necessidade desta mudança. Hoje vemos o sofrimento, a guerra, as doenças mentais, a falta de amor que o povo vem passando. Então, hoje é preciso a gente acordar, é preciso fazer a mudança e se renovar para nos tornarmos bem-aventurados, sendo verdadeiros e mansos, praticando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, que a gente possa fazer essa mudança. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Se ele tiver, fala para ele vir ajudar. Então, boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente possa estar entendendo, com sabedoria, com amor, a orientação, dos espíritos de luz, trazendo para todos nós uma luz maior, para que a gente não possa mais estar alegando ignorância daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que buscar, entendendo melhor, as leis de Deus. Está dentro, a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Se a obediência é o dever, é o compromisso com a verdade, de Jesus, o que nós temos que fazer? É começar a buscar as obrigações do estudo, de uma transformação, entender o que realmente vai nos levar de volta à morada, do Pai, um tanto quanto melhor.
possamos sair daqui resignados, fortalecidos pelas verdades do nosso Mestre Jesus, né? Então, o que nós estamos fazendo? Por que a gente demora tanto a buscar, a fazer essa transformação? Né? É necessário o conhecimento. Aonde nós vamos buscar o conhecimento se não é numa casa espírita bem formada, bem trabalhada, né? Onde a gente pode estar buscando esse conhecimento, essa transformação. É o que nós estamos fazendo. É buscando agora para valer na doutrina espírita. Ela é o nosso modelo, porque ela foi a vinda de Jesus. E aí ele veio e mostrou aquele povo ainda um tanto quanto rude, grosseiro, que não entendia nada das verdades, né? Das leis, porque ainda acreditavam em vários deuses. Aí, a partir de Moisés, que começou a acreditar num único Deus. Aí foi melhorando. A gente foi, né, se espiritualizando mais, temendo mais, né? Então, é uma busca que nós não podemos deixar agora para depois. É o tempo que nós temos, né, que Deus está nos ofertando para a nossa melhora, a nossa reforma, a nossa compreensão, nos ajudando a entender a obediência e a resignação, que resignar é aquele que vai transformar. Eu vim um tanto quanto, né, egoísta, quero só para mim, eu quero, e diversos erros. Não, eu vim para melhorar, e não chegando aqui, nós vamos fazendo mais erros em vez de acerto, né? É isso que está. Porque o nosso orgulho fala mais alto. Então a gente está trazendo, né, heranças enfermiças de encarnações passadas, difíceis de serem reformadas, reformuladas. Então está muito difícil. Haja visto o estado moral, emocional do nosso mundo, né? Como está abalado. Então é necessário agora uma urgente mudança de conduta mental, moral, emocional. Por quê? Essas heranças enfermiças, né, de outras encarnações, está fazendo com que a gente se atrapalhe e não queira fazer essa reforma tão importante, buscando esse conhecimento agora nessa encarnação. Então, mas a espiritualidade está nos ensinando que é necessário buscar com urgência, não é? Porque como está, não dá mais para continuar. Só vai piorando o nosso estado, porque a nossa volta é tão certa quanto o dia e a noite. O que nós temos que fazer é começar agora, para uma reforma, né? Uma modificação através do ensino do nosso Evangelho e de toda a doutrina espírita, é que a gente vai buscar melhorar daqui para frente. Por isso, a obediência, a resignação, que nada mais é que nós temos que passar, porque não é Deus que está
Ah, Deus está castigando. Não, nós mesmos nos castigamos por não estarmos vivendo as leis de Deus. Quais são as leis morais? O ensinamento para uma nova mentalidade, para uma reforma. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enquanto nós não fizermos essa transformação, não é? Amar para valer Deus, nos amarmos, porque é tão difícil, né, de amar. Se nós não amamos Deus, que são os ensinamentos, como nós vamos conseguir amar o nosso próximo? Aí fica bem difícil também, não é? Então é necessário que a gente comece agora a fazer um novo fim, né, Cláudio? Como o Chico ensinou, né? Nós temos que fazer um novo fim para que a gente possa adentrar a pátria espiritual um tanto quanto melhores, deixando de lado as misérias, as dificuldades, a ignorância, né? Vamos buscar. Nós temos aonde buscar, que é na doutrina abençoada dos Espíritos, porque eles viveram como nós aqui na Terra, sofreram as mesmas dificuldades que nós estamos sofrendo, e chegando lá, eles nos falam como nós devemos agir, não é? Lázaro aí. Quem diz que esse Lázaro não foi aquele que, sentado na porta do rico, né? Sofreu. A hora que ele voltou para o mundo espiritual, ele viu quanto valeu ele sofrer resignadamente. Ele tinha luz, ele tinha esperança, ele tinha vida, ele estava bem. A hora que ele chegou, né? Ele não tinha mais as feridas, ele não tinha mais nada. Por quê? Ele foi remoçado. É o que acontece com todos nós. Nós nos remoçamos e nosso corpo não vai ter enfermidade nenhuma. Vai ficar, não é? Limpo de todas as feridas, de todas as mazelas. Por quê? Porque nós chegamos na casa de Deus e passamos pela terra sofrendo, mas com resignação. Nós aceitamos o nosso sofrimento, que foi para limpar o corpo, não é? O espírito está sujo, ele está refletindo nesse corpo aqui. Agora, na melhora, nós vamos chegar pessoas, né? Espíritos, né? Nós vamos chegar, porque a pessoa ficou aqui na Terra, é a matéria, né? Nós vamos chegar limpos, nós vamos chegar radiantes, felizes, por estarmos de volta à casa do nosso Pai. A verdadeira vida, essa vida de amor, de conhecimento. Imagina, né? Se Deus não cessa de criar, quantos mundos Ele já criou e Ele está criando nesse momento. Que maravilha! Quantas informações que nunca nós conhecemos enquanto estivermos aqui na Terra, nós não vamos conhecer, porque muitas informações. Então, quantas existências nós vamos ter que ter para podermos estar de posse de todos esses ensinamentos, né? Que são imensos. E nós aqui, não é? Teimosos, vêm e não vêm, não é?
não se importa em buscar onde está falando a verdade para fazer uma transformação, para a gente voltar mais com segurança, mais limpo daqueles defeitos que nós trouxemos, não é? Para embelezar o nosso espírito. Como nós vamos aqui, gente, num salão de beleza, a doutrina espírita vem embelezar o nosso espírito, não é? É isso que nós precisamos. Embeleza o físico, mas também embeleze o seu espírito, para que ele possa luzir, para que ele saia das sensações difíceis, né? A melancolia, as tristezas, as depressões que hoje, em grande número, né, está fazendo um estrago formidável nas pessoas. Vamos pensar mais, vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus. Ele tem essas informações para todos nós. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Todo mundo é primeiro mundo, eu quero viver lá, né? Mas o primeiro mundo, intelecto, é fora, não é? Quando dos aviões nas Torres Gêmeas lá, né? Tinha toda a segurança possível. Os Estados Unidos, para eles, foi um choque, né? Aquele orgulho que eles tinham de falar que eles estavam preparados, que ninguém ia destruir, que ninguém ia entrar, né? Que eles tinham toda a armação, a tecnologia avançada para ver, né, quem atravessasse o céu deles. No entanto, destruiu, não é, as torres, destruiu tudo. Como que aconteceu isso? Será que ele não viu? Ele não tinha um detector para ver que os espíritos também, que não são vistos por milhões de pessoas, eles podem fazer um estrago considerável, não é? Perderam a oportunidade, né, de buscar a tecnologia, mas com Deus, né? Com a sabedoria do mundo espiritual, dos espíritos. Então, tudo isso, se não houver Deus, nós estamos perdidos. Não adianta você achar que você está, né, dentro da fortaleza e que você não vai ser roubado, machucado, espoliado. Vai. Se você não tiver Deus, Jesus, você não tem nada, não é? Então, vamos mudar o nosso sentimento, o nosso pensamento, porque nesse momento todas as dores vêm para nos levar até Deus. E ai daquele, não é? Como ele fala, daquele, não é? Como ele fala aqui, ó, que fecha, ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, não é? Que não busca a verdade, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, olha lá, quem são os guias da humanidade em marcha? Os espíritos de luz, não é? Eles estão presentes, eles são os nossos protetores. O atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Tá aí. O que é isso? O que está falando? Não é? É para a gente fazer o mais urgente possível uma reforma, uma transformação, uma modificação
nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, buscando mais Deus. Essa certeza, né, da imortalidade. Jesus veio, gente, ele levantou a lápide dos túmulos vazios, gritando bem alto: a reencarnação existe. E como existe? Se eu posso falar de cadeira, não é? Porque a minha vidência e tudo que eu falo são os espíritos que vêm me falar, vêm me informar, não é? Quanto para o meu pai não acreditar em nada, quando ele chegou, né, lá no mundo espiritual, ele achando que eu ia para o fogo do inferno. E quando foi a surpresa dele, que ele falou: filha, continua fazendo o que você faz, porque essa é a verdade. E o que eu acreditava não tinha vez aqui nesse mundo, que é a maldade. Nenhum pai misericordioso vai ofertar para os seus filhos um castigo eterno. Não, gente. Não tem isso de fogo do inferno. Você vai, né, morrer na fornalha. Não é nada. Não é nada disso, não. Busca conhecimento. E que se a gente conhece e melhora os nossos erros, a gente tem uma volta bastante assistida pelos nossos mentores, pelos nossos anjos da guarda, pelos Espíritos do Senhor. Né? Então, tudo isso são doutrinas e doutrinas fazendo as suas, né, vontade ou rebeldia, não sei o quê, mas ali não tem uma verdade, né? Nós temos aqui, ó, ele está falando aqui, ó, se a gente não melhorar, ele não está falando que todo mundo vai sofrer, se nós não nos melhorarmos dos erros, porque nós estamos aqui encarnados na Terra, porque a Terra é um mundo de sofrimento e de expiação, para que a gente possa fazer essa transformação, saindo do errado, buscando o certo. Mas se você acerta, não tem essa, né? É um mundo, aquele que continua no erro, é um mundo sem luz, sem esperança. Não é? Um mundo de dor, um mundo que não vai ter, nós não vamos gostar de estarmos lá. Isso é fato. Mas Deus nos dá a consolação, porque Ele nos ensina qual é a verdade que vai nos desviar desse caminho, né, pelo qual a gente vai para esse mundo inferior. Não é? É aquele que não faz a vontade de Deus, né, que está no céu, que deixa de lado essa verdade para buscar o erro, para viver o erro. Né? Então, Lázaro deixa bem claro, né? Cedo ou tarde, mas bem-aventurados que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Quem não quer aprender, não é? O que é melhor para nós, para nossa volta no mundo espiritual? Eu quero aprender. Por isso eu estou aqui ainda persistindo, né? E eu estou ganhando muito com isso. Porque, né, do sofrimento, né, das obsessões, eu falo que as obsessões, eu agradeço demais aos obsessores que me fizeram sofrer tanto e buscar essa doutrina. Eu agradeço,
Por isso eu estou aqui hoje, né? Ajudando com o pouco que eu sei, né? O pouco que a gente entende, a gente pode estar auxiliando e passando essa verdade, interpretando com mais segurança o que o Evangelho está nos mostrando, né? É isso que nós temos que fazer. Então, vamos buscar, vale a pena, gente. Vale a pena e não vamos deixar para depois, não. Tá frio, vai chover, vai... Não, isso é da natureza, mas o que a gente vai sentir, o bem-estar, vai ser tão grande, né, de estarmos aqui, que vale a pena, e muito a pena, não é? Por esse momento, né, nós saímos de casa, deixamos um pouco a televisão para aprender alguma coisa para o nosso espírito, para a nossa volta à casa do Pai. Jesus nos abençoe e nos proteja. Padre Vitor querido, Dr. Bezerra, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero, a fim de tornarmos conhecedores da harmonia e do perdão, semeando por todo o mundo os divinos exemplos do nosso Mestre e Médico Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Nos dê a coragem necessária para a nossa transformação, para a busca dessa verdade, o entendimento, a razão, para fazermos essa modificação em nós, porque nós sabemos o que nós fazendo de errado, aonde nós estamos errando. Nos ajude a fazer o certo, para que a gente possa usufruir dessas bênçãos, dessa luz, dessa oportunidade bendita de adiantamento moral. Nós temos todo o tempo. Vamos fazer o Evangelho no lar, que isso ajuda a limpar a nossa casa, desalojando os espíritos inferiores, para que a luz possa se fazer presente no ambiente, para que os espíritos de luz possam pernoitar conosco. Olha que beleza a oportunidade de eles adentrarem a nossa casa. Que bom! Isso é permitido. Eles não nos abandonam em momento algum. Eles descem, não é? Mas quem está lá em cima, no céu, não vai descer aqui, nesse mundo cheio de coisas erradas. Eles estão entre nós. Jesus e sua equipe abençoada está entre nós em espírito e verdade. Vamos acreditar. Nós podemos fazer essa transformação. Está em nós. E nós queremos fazer. É um custo, porque é um sacrifício
que seja um sacrifício. Mas vale a pena para Jesus, para Deus, saber que eu vou chegar no mundo, né, no mundo melhor, que eu não vou passar pelo umbral, pelas trevas. Vale a pena. Então, vamos despertar e vamos buscar a aproximação dos espíritos de luz, os nossos entes queridos, que a gente acha impossível. Eles estão, né, perto, eles estão muitas vezes conversando, dizendo: eu estou aqui. Nós não conseguimos, pela nossa ainda imperfeição, conseguimos enxergá-los, senti-los. Vamos melhorar essa sintonia para que possamos entender, senti-los às nossas voltas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os sofredores, agora e na hora de nossa passagem ao mundo espiritual. Ajude a nossa terra, a todos aqueles que em casa estão aguardando com a jarra de água. Eles estão, Dr. Bezerra, Dr. Deuduque, Donizete, está derramando os fluidos balsâmicos, calmantes, energizantes sobre as águas, colocando ali o tempero, que é o amor, para poder assistir, acalmar, envolver, apacentar todos aqueles que se encontram desanimados, nervosos, que se encontram desesperados. Calma. Apacente a sua alma, para que você possa sentir a aproximação de Deus. Jesus, abençoe a nossa terra, a todas as criaturas, para que possamos buscar Deus, deixar Ele penetrar em nossos corações, em nosso sentimento, sendo a razão, o equilíbrio, a vontade de melhorar, de buscar essa verdade, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada.